Depois de um mês eu voltei aí com um vídeo. É um if bem diferente, digamos, de novo, depois de 6 meses. Há 6 meses atrás eu postava um if também, e dessa vez eu tô com outro. Diferente do outro que eu achei pela internet, esse foi um amigo meu do Discord que criou e mandou pra mim. E eu resolvi fazer um vídeo sobre esse if que ele criou. Então, se você quer saber, vem comigo que eu vou te contar. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, bora pro vídeo. Mais um dia normal na vida de Natsuki Subaru. Ele acorda e se levanta em um dia que estava ensolarado. Coloca sua roupa de empregado e vai até a cozinha. Chegando lá, ele encontrou Han, que estava preparando o café da manhã. O Subaru pergunta se ela quer alguma ajuda, mas a Han responde que não queria que ele estragasse a comida. O Subaru respira fundo e sorri. Mas galera, a Han no momento sentiu algo. Ela sentiu o miasma da bruxa crescendo no Subaru. Ela disse que o Subaru estava fedendo e disse para ele sair. O Subaru reclama um pouco, mas logo sai da cozinha. Depois disso, o Subaru anda pelos corredores atrás de quem? Dela mesma, a espírita Beatrice. Não demora muito para ele achar. Ela estava ali, aos arredores do quarto da Ren, que estava dormindo ainda. Ei, Biako, o Subaru encontra Beatrice pelos corredores. De início, ele viu ela fazendo a mesma cara de sempre. O Subaru dá um bom dia para ela e pergunta o que ela estava fazendo ali. A Beatrice responde que só estava passeando pelos corredores. Subaru de início estranha um pouco em sua mente, mas ele disse que iria fazer uma coisa, e que depois dele terminar, ele poderia perguntar alguma coisa para ela. A Beatrice pergunta o porquê dele não falar agora a pergunta, mas ele responde que é uma coisa importante que ele precisa fazer agora. E sem muitas delongas, ele sai dali correndo pelos corredores, deixando a espírita ali sozinha. A Beatriz diz que o Subaru é um idiota. Após isso, o Subaru vai até a cozinha para ver a Han de novo. Han pergunta por que o animal fedorento da Dona Emi havia voltado. O Subaru apenas ignora e pergunta onde estava a Petra. A Han responde que ela provavelmente está lavando os banheiros. O Subaru agradece pela informação e rapidamente sai dali correndo para encontrar a Petra. Chegando lá, o Subaru vê a Petra e de primeira a dá um bom dia. A garotinha responde com outro bom dia. O Subaru enrola um pouco a conversa, pergunta sobre como o dia dela tá e como tá o trabalho e se ela precisa de ajuda. A Petra responde que está tudo bem e que ela dava conta sozinha. O Subaru então fica com uma expressão facial bem séria, com os olhos cansados. A Petra até chega a perguntar se ele estava bem. O Subaru responde que sim e volta a sorrir normalmente. Subaru diz que só foi ali para dizer uma coisa a ela. A Petra fica curiosa e pergunta o que ele quer dizer. O Subaru diz para ela não sair da mansão por hoje. Ele disse que faria o serviço de ir fazer algumas compras no vilarejo por ela. A Petra diz que tudo bem, já que seria um serviço a menos para ela. O Subaru sorri com ela e logo se despede. Mas rapaziada, quando ele vira as costas, é descrito seu olhar morto e o miasma crescendo de uma maneira espontânea. Com isso, como ele disse, ele foi procurar Beatrice. Ele primeiro procura no primeiro lugar que os dois haviam se encontrado, e não de outra. Ela estava ali ainda. A espírita diz que não queria que o Subaru enrolasse, e que era para ir direto ao ponto, pois ela estava esperando demais. O Subaru então logo diz que ela era uma espírita muito apressada e diz que a pressa é inimiga da perfeição, essas coisas. A Beatriz fica um pouquinho irritada, diz para o Subaru falar logo o que ele quer. O Subaru então diz que eles precisavam ir para um lugar mais reservado. Onde será que isso vai dar, hein, velho? Depois da Beatriz se concordar e os dois irem para um quarto aleatório ali da mansão, a Beatriz se pergunta o que o Subaru queria. E o Subaru parte pra cima da Bieko, a jogando na cama e fazendo coisas que você só vê em certos sites por aí. Como é descrito e vai ser importante pra frente, não acaba por aí, tá? É que o Subaru se comportava como se estivesse descontando sua indignação, tristeza e raiva naquilo. Se é que me entende naquilo, né? Depois daquilo, os dois ficam um tempo juntos conversando, elogiando um ao outro. O Subaru depois de um tempo se levanta e põe a sua roupa. Meu Deus, cara. A Beatriz diz que eles deveriam repetir a dose. Que isso? O Subaru se despede da espírita, que também se despede após vestir sua roupa.
O Subaru anda pelo corredor. O que ele percebeu é que estava chovendo lá fora. Ele se lembra que pediu para Petra ficar na mansão e fica mais tranquilo. Subaru, te encontrei, diz a garota de cabelos prateados. O Subaru pergunta o que aconteceu para Emília, mas o que ela diz faz Subaru ficar em choque na hora. A Emília diz que houve um deslizamento de terra no caminho para o vilarejo e que uma pessoa se feriu. Mas galera, essa pessoa era a Petra. A Petra havia desobedecido Subaru e foi pro vilarejo mesmo assim. E no caminho tinha começado a chover muito forte, causando um deslizamento de terra em que Petra havia caído e batido a cabeça muito forte. O Subaru ficou horrorizado com isso e deixou a Emilia para trás, correndo pelos corredores buscando a saída. Depois de sair da mansão e chegar até o local do incidente, o Subaru vê Han e outros moradores do vilarejo por perto. Também vê Frederica que estava ali. O Subaru, com um olhar horrorizado, pega Petra nos braços e vê. A garota estava morta na frente dele. Sua face escondia seu verdadeiro sentimento na hora. Frederica disse como que o Subaru poderia não demonstrar nada diante daquilo. A pedra tinha morrido na frente dele. O Subaru se levanta e chama um nome um tanto familiar. O Subaru chama pelo nome da Elsa, a caçadora de entranhas, que no mesmo momento aparecia diante de todos. Por favor, corte a minha cabeça, foi o que pediu Subaru. Ela se perguntou por que deve querer isso, mas logo se viu a fazer o serviço, arrancando a cabeça do Subaru com uma de suas facas. O Subaru retorna mais uma vez. Ele acorda em sua cama e veste suas roupas de empregado. Mas o que nota é que havia esquecido de colocar era uma coisa: o colar que ele usava quando fez o contrato com Equidona. O Subaru vê que o colar começa a brilhar e ouve a voz da bruxa da avareza o convidando para um chá. O Subaru aceita e entra no mundo da bruxa. O Subaru chega próximo a ela e senta na cadeira. A Equidna diz que ele teria que fazer tudo o que ela mandasse para o dia de hoje. O Subaru diz que se esse era o contrato que os dois haviam feito, então ele não poderia recusar. E diz também que para ela dizer logo o que ela tem a dizer. Depois de dizer para o Subaru como ele tem que agir no dia dele, a Equidna percebe a indignação do Subaru e fala que dessa vez, se ele quiser, ele não precisaria descontar em alguma garota do outro mundo. E diz que ele poderia usar o corpo dela como uma fonte de descontar seus sentimentos. Já sabemos onde isso vai dar, não é, rapaziada? Daí o Subaru e a Equidna... Tá, você sabe o que eles fazem, né? O Subaru desconta sua indignação e tristeza em Equidna. E depois de descartar um pouco, ele rapidamente se despede e sai do mundo da bruxa. Agora, ele tem que fazer tudo o que a bruxa mandar. É em seu dia. Acho que o amor pode ser algo temporário. Termina o if com a Equidna dizendo isso. Nesse if a gente já sabe o ponto de divergência, já que é o Caçaneiro if aparentemente. Então a gente já sabe do contrato que teve o Subaru com a Equidna. Até que é dito o contrato nos dois, né? Mas até que quando eu tava lendo nas partes de suspense, tava até que interessante. Daí vem o rolo com a Beatriz. Mas esse negócio de descontar os sentimentos até que eu achei uma boa ideia. Não a forma como ele faz, mas sim o descontar mesmo. Imagina se ele faz isso, esse descontar em matar, como a maioria dos Subarus das rotas fazem, tá ligado? Seria muito da hora. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo. Falou!